Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao nosso cantinho, ao nosso canal Abrindo Histórias. E hoje eu trago aqui um alerta. Galera, a história de hoje vai servir de alerta aí para muitos pais. Vocês vão entender. Mas antes me diga lá, já se inscreveram no canal? Então corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim todas as vezes que tivermos histórias novas, vocês serão notificados, claro. E deixe seu like e seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal, a sua opinião. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e mostra para mais pessoas que nos mandam mais histórias. Assim eu sempre vou estar aqui com vocês. Mas e no Instagram? Já estão me seguindo no Instagram? Ainda não? Então não marca a bobeira, @abrindo histórias. Lá eu conto um pouquinho do meu dia a dia aqui na Inglaterra, tá frio, tá muito frio, galera. Olha, hoje eu tô toda de ursinho puff aqui. E lá também dou alguns spoilers aqui do canal, as novas histórias que estão surgindo. Então não perca tempo, me siga lá também no Abrindo Histórias. Se você tiver uma história bacana, uma história de superação, uma história de amor, uma história do além, alguém que deixou saudade e você quer homenagear, então é aqui o nosso cantinho de acolhimento. Me inscreva no abrindohistorias@gmail, que eu vou ter o maior carinho, o maior prazer em contar a sua história aqui, claro. Então bora lá para essa história de hoje. Olha, galera, eu fiquei muito chocada com essa história, eu já li e eu quero que vocês prestem bem atenção porque é um alerta. É um alerta muito sério, principalmente para os papais e para as mamães de crianças aí pequenas. Então, bora comigo? Pega o cafezinho? Deixa de conversa então e bora lá! Olá, Abrindo Histórias! Olha só, Abrindo Histórias! Já adorei! Me chamo Rosana, tenho 32 anos e venho contar uma história que espero que sirva de alerta para os pais, principalmente para pais de crianças, aquelas crianças pequenas que são indefesas e às vezes sem voz para falarem por elas. Olha aí, galera, como eu disse, é um alerta. Prestem atenção. Eu fui criada com muitos primos, morávamos em um quintal grande com 3 casas. Então todos fomos criados juntos. Nossa casa era na periferia de São Paulo e uma tia nossa, acredito que uma das primeiras da família a se formar na faculdade, tinha conhecido o seu então atual noivo, Jorge. Jorge havia se formado em engenharia e minha tia Lília em administração. Após a formatura da minha tia, eles decidiram ficar noivo e se casaram. Minha tia então mudou-se para o seu novo apartamento e nós, eu e o meu primo Renan, que éramos os sobrinhos mais novos, muito apegados à minha tia, então após um tempo de casada, ela vinha em casa e numa dessas idas lá em casa, ela perguntou para mim e para o Renan se queríamos ir dormir na casa dela. Para nós que éramos pequenos, eu na época tinha 7 e Renan 9, foi uma super novidade. Éramos crianças de periferia, então não tínhamos tantos passeios assim. E isso para nós era tipo uma viagem de férias. Adoramos a ideia. Na primeira vez que ficamos lá, foi tudo bem, tudo normal. Não era sempre que íamos lá, então ficávamos ansiosos para irmos novamente, pois tinha sido tudo tão divertido nessa primeira ida. Minha tia fez comidas gostosas, nos levou num fast food para comer hambúrguer. Na área de playground do apartamento dela, tinha muitos brinquedos e ficamos lá por um tempo brincando, nos divertindo. Tudo era novo, tudo era novidade. Então, para nós, que éramos criança, parecia um parque de diversões. E a todo momento estávamos somente com a minha tia, pois o marido dela ficava geralmente no apartamento assistindo TV, ou algo do tipo. Guardem essa informação. Certa vez, acho que era a 3ª ou 4ª vez que íamos na casa da minha tia,
ela decidiu pela manhã de sábado. Tínhamos ido na sexta noite para a casa dela. Então ela resolveu que iria ao mercado e nos deixou com Jorge no apartamento. Gente, até aí tudo bem para ela, poxa. Afinal, Jorge era o meu tio, né? Um engenheiro formado, com ciência dos seus deveres e direitos, uma pessoa esclarecida, conhecida da família, de boa índole. Só que não, Mi. A todos aqui agora eu deixo um recado. Cuidado, nem tudo ou todos que parecem são aquilo que parecem. Mi, e foi neste dia que começaram nossos abusos por parte do nosso tio. Olha, Mi, só de falar me dá uma revolta. Como pode? Como ele pôde? Nesse dia, ele estava na sala, onde estávamos assistindo o desenho. E ele começou com uns carinhos sutis. Uma mão na perna, colocava o Renan no colo dele, me colocava às vezes também. Oferecia doces, nos beijava no rosto. E assim começou. Para mim, era normal, era um carinho de alguém que estava cuidando de nós, que era casado com nossa tia, que era da família, enfim. Eu não tinha essa maldade, eu não via essa maldade. Com o tempo, ele ganhou mais confiança, eu acredito. E esses carinhos começaram a ser mais expressivos, Mi. Ele pedia para colocarmos a mão lá, nas partes dele. Entre outros que, na verdade, não vou relatar, pois é muito pesado. Então, eu vou resumir e me poupar também desses detalhes. Ai, amiga, olha, só de pensar eu também já fico revoltada, já fico chocada. Enfim, até que um dia ele se trancou no quarto com Renan. E depois que saíram de lá, Renan saiu chorando. E ele falou para não chorar, deu doces e falou que não podíamos contar para ninguém das nossas brincadeiras, porque ninguém ia gostar de saber que éramos crianças mentirosas e iríamos apanhar. Eu ficava confusa, mas acreditei e vou contar a vocês por que eu acreditei nisso. Minha infância, minha família. Na minha casa, Mi, tinha pessoas totalmente abusivas. Bater em crianças lá em casa era normal. Gritar, xingar quando algo não estava bom era coisa do cotidiano. Minha avó nos xingava de tudo quanto era palavrão, quando algo não estava do seu agrado, mas eram palavrões feios mesmo. Minha mãe era divorciada, havia descoberto uma traição do meu pai, que antes de se separar dela, a batia muito. Um relacionamento bem conturbado, violência doméstica total. E ela também não tinha muita paciência comigo. A mãe do Renan, irmã da minha mãe, estava na mesma situação, também divorciada, pois havia descoberto uma traição do marido. Além disso, o pai do Renan era alcoólatra. E ela também não tinha muita paciência com o Renan. Fomos criados todos ali juntos, porque o quintal da minha avó era grande, então a minha mãe e a minha tia construíram os chamados puxadinhos. Então eram 3 casas no mesmo terreno. Eu tinha uma irmãzinha e Renan mais 2 irmãos. Todos nós brincávamos o dia todo, criados como irmãos mesmo. Apesar de tudo, entre altos e baixos, sempre fomos unidos. A minha tia Lilian vivia ali conosco na casa da frente com a minha avó e só saiu após o seu casamento. Bom, voltemos então ao apartamento da minha tia, no dia em que Renan ficou trancado no quarto com o podre do marido dela. Minha tia, neste dia, também tinha saído para ir ao mercado. Renan então saiu chorando e Jorge a todo custo falando para ele parar de chorar e ir tomar um banho. Que nós deveríamos ficar quietos e não inventar histórias, porque senão íamos apanhar de nossas mães, avó e até mesmo da tia Lilian. Porque não estávamos sendo boas crianças e éramos ingratos, porque ele nos tratava muito bem. É, amiga, tô vendo, viu? Bom, vamos lá.
Ali, ele dizia, nós tínhamos tudo, doces, brinquedos, e depois íamos passear no shopping. Sinceramente, para nós, Mi, isso era um super passeio, pois éramos crianças de periferia. Mi, nós nunca íamos no shopping, imagina. Acredito que muitos aqui vão entender a ilusão que se cria na cabeça de uma criança, com certas promessas, passeios, brinquedos. Olha, amiga, eu posso dizer que eu sei exatamente o que você sentiu, porque eu também fui uma criança de periferia. Então, para eu comer o meu primeiro lanche fast food de hambúrguer, eu acho que eu só comi depois que eu comecei a trabalhar, juro para você. Então, realmente eu entendo para você, né? Você cria aquela ilusão. Ir no shopping para mim também era um super passeio, imagina? Então eu te entendo, pode ficar tranquila que eu te entendo. Mi, nesse dia minha tia chegou do mercado e Renan estava no banho. E eu sentada no sofá sem entender ainda por que Renan estava chorando. Minha tia questionou Renan porque ele tinha ido tomar banho e o marido dela falou: "Ah, deixa ele, tá calor, é bom para refrescar. E além disso, depois do almoço vamos no shopping. Vai ver, ele quer se aprontar, né? Não é, Renan?" Renan nem levantou os olhos. Almoçamos e Renan quieto. Minha tia perguntou o que ele tinha, se ele tinha chorado, e ele disse que estava com saudade de casa e que só queria ir embora. Ela falou que íamos ao shopping e depois nos levaria de volta. E assim foi, Mi. Nós brincamos muito no shopping e Renan voltou ao normal naquele momento. Quando chegamos em casa, Renan entrou em sua casa e não saiu mais. Eu fui para minha e não nos falamos mais naquela tarde. Éramos apenas duas crianças. Mi, certos seres humanos são tão sujos, tão baixos, tão doentes, que eu nem consigo descrever. Renan ficou durante anos sem falar do que tinha acontecido lá na casa da tia Lilian. E depois disso, ele não quis mais ir dormir lá. Ele não me deixava ir também, me pedia para ficar em casa e brincar com ele. E às vezes eu ficava brava com Renan, mas minha mãe dizia para eu não ir, que se um não fosse, o outro também não iria, e que ficasse em casa e fosse brincar com os meus primos. Cheguei até a ficar com raiva de Renan na época. Que menino estraga prazeres, cheguei a pensar. Me dói só de lembrar-me, mas como eu ia saber e como uma criança ia entender a maldade humana? Hoje somos adultos, sou casada e mãe de um casal. Renan também é casado e se assumiu homossexual e seu marido é muito querido por toda a família. Agora o desfecho dessa triste história, Mi. Quando eu tinha por volta de uns 16 anos, minha tia Lilian se separou de Jorge após descobrir uma traição dele com a faxineira da empresa onde ele trabalhava. Como a minha tia descobriu essa traição? Aí que está. Ela achou uma nota fiscal no bolso da calça dele com alguns itens de enxoval para bebê. Nessa época, eles já tinham um filho de 5 anos, ou seja, para qual bebê seriam esses itens? Foi uma confusão. Minhas tias queriam bater na moça. Enfim, isso ficará para uma outra história, Mi. Ah, não acredito. Então você vai me contar, hein? Manda aqui pra gente essa história pra gente saber também. Enfim, acredito que Renan, se sentindo seguro com o término do casamento da nossa tia, muitos anos depois, me contou o que aconteceu naquele dia no quarto. E como vocês talvez já estejam imaginando, sim, Renan foi abusado. Aquilo me chocou tanto, fiquei tão mal a ponto de adoecer fisicamente. Fiquei uns 3 dias mal, Mi. Fiquei vomitando, tive febre, fiquei muito doente. Foi muito forte para eu saber que Renan, na época, não queria que eu fosse na casa da minha tia, porque ele só queria me proteger. Eu era criança e cheguei até a ficar com raiva dele. Ai, amiga, bora lá.
Mia, essa história morreu na família. A minha tia Lilian nunca falou nada, nunca comentou nada. Acredito que dentro dela ficou assim um sentimento de culpa, de remorso, mas nunca saberemos, porque ela nunca falou nada conosco, nada a respeito disso. Enfim, hoje estamos bem e deixo aqui um alerta para os pais. Fiquem de olho nos seus filhos e principalmente em quem estão próximos a eles. Às vezes, há lobos em pele de cordeiro. Beijos, Mi. Vou esperar minha história aqui nesse canal, que já sou fã. E o Renan também. Beijos, Rosana. Oh, minha querida Rosana, Renan também. Um beijo muito carinhoso para vocês. Minha querida, eu sinto muito mesmo por vocês dois, né? Você e o Renan terem passado por isso. Realmente, como entender a mente humana, né? Porque essa pessoa, esse homem é doente. Eu fico imaginando como uma pessoa, né, pode sentir atração física por uma criança. É muito doente, né, uma pessoa dessa, gente. E realmente fica aí um alerta para todos vocês que têm filhos pequenos, indefesos, que não têm voz para se defender. Fiquem de olho com quem eles estão conversando, quem está próximo a eles, se eles têm celular, onde eles estão entrando, que sites, se eles têm WhatsApp, qual é o conteúdo das conversas. Gente, eu falo isso sempre aqui nesse canal. Vamos ficar de olho nos nossos filhos, porque eles só têm a nós para protegê-los, concordam? Então vamos ficar de olho, vamos ficar alerta, vamos ensiná-los a diferenciar o bem do mal, vamos ensiná-los a falar sempre conosco quando se sentirem desprotegidos, acuados, né? Vamos deixar a porta aberta para que eles confiem na gente para contar para nós qualquer coisa. É muito importante, gente, porque é como a nossa amiga aqui falou. Às vezes, há lobos em pele de cordeiro, né? Aquele cara bacana, nossa, aquele é um vizinho bacana, hein? Mas a gente não sabe o que passa ali na mente daquela pessoa. A mente humana realmente é uma incógnita. Então, não vamos deixar nossos filhos aí na mão dessas pessoas, né? Vamos protegê-los a todo custo. É muito importante, gente. Querida Rosana, Renan, mais uma vez um beijo para vocês. Solidarizo com vocês. E eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes, que tenham aí formado a família de vocês. E é bola pra frente, minha amiga. Espero que a cada vez que o tempo passar, essa dor, esse trauma diminua, tá? Um beijo muito carinhoso para você. E para vocês que nos assistiram até agora, um grande beijo. Não esqueça, deixa seu like, deixa seu comentário, é muito importante para nós. E aí a nossa Rosana também vai querer saber a sua opinião em relação a essa história. E bora lá, que aqui ó, no canal tá cheio de histórias. E aonde a gente se vê? Claro, aqui no nosso cantinho, aqui no Abrindo Histórias. Um grande beijo e bye!